Itatiaia Internacional. O Irã volta a abrir espaço aéreo após fechamento diante de possível ataque dos Estados Unidos. A medida ocorreu após o governo de Donald Trump ordenar a retirada de militares de bases norte-americanas no Oriente Médio. O Irã reabriu seu espaço aéreo nesta quinta-feira depois de ter ficado fechado por quase 5 horas em meio a ameaças de uma intervenção militar dos Estados Unidos contra Teherã. Mesmo assim, a Alemanha recomenda que aviões evitem o espaço aéreo iraniano até 10 de fevereiro. Washington está retirando parte de seu pessoal do Oriente Médio depois que o Irã ameaçou na quarta-feira atacar bases militares americanas na região em resposta à possibilidade de uma ação americana no país. Nova Delhi também orientou cerca de 10 mil cidadãos indianos a deixarem o Irã, onde a repressão a um dos maiores movimentos de protesto desde a proclamação da República Islâmica deixou milhares de mortos nos últimos dias. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir nesta quinta-feira a pedido dos Estados Unidos para uma sessão informativa sobre a situação no Irã. Após os últimos comentários de Trump, o preço internacional do petróleo despencou 3%. Foram as informações de Maria Paula Carvalho, da Rádio França Internacional. E diante da pressão do governo iraniano, Teherã afirma que não vai enforcar manifestante preso. Adriana Moisés. De acordo com os dados mais recentes da ONG Iran Human Rights, sediada na Noruega, pelo menos 3.428 manifestantes foram mortos desde o início do movimento em 28 de dezembro. A organização também relata mais de 10 mil prisões. Em entrevista ao canal americano Fox News, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que não haverá enforcamentos também nesta quinta-feira. Sobre o caso de Irfan Soltani, um iraniano de 26 anos preso durante os protestos, Teherã declarou que ele não foi condenado à pena de morte, mas que foi considerado culpado de propaganda contra o sistema e continuará preso. Defensores dos direitos humanos acusam a teocracia xiita de realizar uma repressão brutal a portas fechadas em um país de quase 86 milhões de pessoas, que está sem internet há uma semana por ordem das autoridades. Na quarta-feira, Donald Trump afirmou que a matança no Irã acabou, mas ele foi vago ao responder sobre uma possível intervenção militar dos Estados Unidos, indicando que Washington monitoraria a situação de perto. Especialista em relações internacionais, ouvido pelo jornal da Itatiaia, explica a complexa estrutura de poder iraniana e avalia os desafios para uma intervenção externa no país. O Irã vive uma das fases mais tensas e delicadas das últimas décadas. Protestos que começaram motivados por dificuldades econômicas rapidamente se transformaram em uma contestação direta ao regime teocrático dos ayatolás. A resposta do governo tem sido uma repressão violenta, com milhares de mortos, prisões em massa e bloqueio quase total da internet. Para entender o que está em jogo nessa crise e os possíveis desdobramentos, a Itatiaia conversou com o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC, Dani Zaredini. Ele avalia que o regime iraniano enfrenta hoje um momento de maior fragilidade, resultado de uma combinação de fatores internos e externos. Eu acho que nos últimos anos é um momento em que o regime passa o maior perigo, porque ano passado, em 2025, ele tem uma guerra com Israel e com os Estados Unidos, isso é muito fragilizado. Os seus principais aliados na região, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis no Iêmen, eles são praticamente derrotados por Israel e pelos Estados Unidos. E o Irã perde, então, muita força regional. Então, junto com isso, a perda da força regional e com uma crise econômica profunda que o Irã vive hoje, uma seca terrível há 2 anos, que impacta diretamente no abastecimento das grandes cidades, uma inflação galopante, isto tudo colocou a população iraniana às ruas,
porque querem uma vida melhor. A reação do governo iraniano tem sido endurecer ainda mais o controle. Estimativas de organizações internacionais apontam que o número de mortes pode chegar a 3 mil, embora os dados oficiais sejam bem menores. Para Dani Zaredini, a violência é reflexo do temor do regime de perder o poder. O que aponta é que o governo revela preocupação e sabe que se os protestos continuam por muito tempo, isso pode levar à derrubada do regime. Então, eu vejo que a resposta mais violenta agora, eles estão no 7º dia sem internet. O que eles tentam fazer é abafar ao máximo a progressão da revolta, porque senão o governo pode cair. Ao analisar o papel dos Estados Unidos, especialmente após declarações do presidente Donald Trump prometendo apoio aos manifestantes, o professor destaca que a influência externa tem efeitos ambíguos. Ela pode estimular a população, mas também fortalecer o discurso do governo iraniano contra interferências estrangeiras. Eu vejo que existe uma condição difícil, perigosa, e que os Estados Unidos, nesse momento, faz um cálculo muito cuidadoso, de maneira que a ação não gere o fortalecimento do regime, e sim uma mensagem do poder dos Estados Unidos, da capacidade dos Estados Unidos de apoiar as manifestações e, principalmente, de como que eles podem aumentar a capacidade de pressão sobre o Irã com relação ao seu programa nuclear e o seu programa de mísseis balísticos, que eu vejo que são as principais questões ligadas aos Estados Unidos, Israel e ao Irã. O cenário é agravado também por tensões comerciais. O anúncio de um possível tarifaço de 25% por parte dos Estados Unidos pode afetar diretamente países que mantêm relações econômicas com o Irã, pressionando o comércio internacional e atingindo mercados do chamado Sul Global. Medidas desse tipo ampliam o isolamento iraniano, aumentam a incerteza nas relações econômicas e podem gerar reflexos indiretos também para parceiros comerciais, como o Brasil, especialmente no setor do agronegócio. Repórter Bruno Favarini. São 7h53, em plena crise na Venezuela, o presidente Donald Trump recebe hoje a líder da oposição da Venezuela e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. O encontro será em Washington. A líder, considerada a opositora mais confiável de Maduro, deixou a Venezuela, onde estava escondida, para viajar à Noruega e receber o prêmio após uma operação americana prender e derrubar seu antigo adversário, o ditador Nicolás Maduro. Agora